Bom dia, primeiramente. Que Deus abençoe cada um dos que chegaram. E, como vocês sabem, estudando a Confissão de Fé de Westminster. E o interessante é que hoje nós vamos falar, talvez, de um tema que é um pouquinho polêmico, principalmente no meio evangélico. No meio reformado não é polêmico, se bem que algumas pessoas têm dificuldade com isso, mas é um tema muito polêmico entre as igrejas evangélicas, que não são de linha reformada, eles questionam muito essa doutrina que a gente vai ver. Pode passar, Christian? Muito bem. O tema é o seguinte, ou a pergunta que eu quero instigar vocês a pensarem é a seguinte: a pessoa que nasceu de novo, ou seja, que foi salva, que foi adotada e incorporada à família de Deus, que foi selada pelo Espírito Santo, ela pode perder definitivamente esse status e ser condenada eternamente? Mudando a questão, uma pessoa que foi regenerada, Deus a salvou, ela é uma nova criatura. Tem como ela perder essa salvação? Essa salvação depende do que ela faz ou depende exclusivamente de Deus? É sobre isso que nós vamos ver hoje. O que acontece depois que uma pessoa ela nasce de novo? Pode passar, Christian. Nós estamos estudando, então, o capítulo 17 e ele tem 3 parágrafos. Christian, passa. E o título do capítulo 17 é da perseverança dos santos. Diga. Não. Christian, não tem problema. Da perseverança dos santos. Então, pelo tema aí, vocês já perceberam mais ou menos o que a gente vai falar, né? Os santos, ou seja, os salvos, eles irão perseverar até o fim? Ou alguns santos salvos, eles vão, no meio do processo, eles vão cair fora? Como que fica a situação? Vai lá. Então, a definição teológica sobre perseverança dos santos, segundo Berkhof, ele vai dizer o seguinte: contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Olha só, eu marquei essas 2 palavrinhas, né? Ela é uma contínua operação, ou seja, o Espírito Santo nunca vai parar de agir no coração do salvo. E também ela vai prosseguir e ela vai se completar. Ela vai chegar ao seu estágio final. Pode passar, Cristian. Gruden, outro teólogo bem conhecido na atualidade, ele vai dizer o seguinte: todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Aqui é o interessante que ele dá a definição e ele explica na prática como que isso acontece. Segundo o Gruden, ele vai dizer o seguinte, que aqueles que nasceram de novo, eles são guardados pelo poder de Deus. Então é algo que depende exclusivamente de Deus. E ele vai dizer o seguinte, que essas pessoas que nasceram de novo, elas vão perseverar até o fim. E somente aqueles que perseverarem até o fim, eles demonstrarão que realmente eles nasceram de novo. Quer dizer, aqueles que não perseveraram ou que não perseverarão até o fim da sua vida, na realidade, eles não foram regenerados, eles não nasceram de novo. Eram os religiosos, como a gente costuma dizer, né? A gente depois vai ver alguns versículos bíblicos e tudo mais. Passa, Christian. Millard Erickson, outro teólogo bem conhecido, ele vai dizer o seguinte: o cristão, preservado pela graça de Deus, terá êxito em resistir a todas as provações e tentações desta vida e permanecerá fiel ao Senhor até a morte. Olha só, o cristão, o verdadeiro cristão que nasceu de novo, que foi regenerado, que é uma nova criatura,
preservado pela graça de Deus, é Deus que vai preservar essa pessoa, ele terá êxito em resistir a todas as provações e tentações dessa vida e permanecerá fiel ao Senhor até a morte. Então, segundo Millard Erickson, os que nasceram de novo, os convertidos verdadeiros, eles irão permanecer até a morte. Catecismo Maior de Westminster. Por que é bom os catecismos? Porque eles explicam de forma mais didática o conceito que está na confissão de fé. Então, na pergunta de número 79, ele vai dizer o seguinte: não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreende? É uma pergunta. Eles vão cair? Porque vocês sabem, por causa da natureza pecaminosa, todos nós somos falhos e somos imperfeitos. Mas a pergunta é, ele vai ter uma queda que vai chegar ao ponto dele apostatar da fé, no sentido de perder a sua salvação? Olha a resposta. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto, de lhes dar a perseverança da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e da semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Só que a gente já viu muitas coisas interessantes. Primeiro, somente os crentes verdadeiros. O que significa? Aqueles que nasceram de novo. Não os religiosos, que frequentam as igrejas, mas que nunca passaram por um novo nascimento. Estão ali por algum motivo que não é o verdadeiro nascimento. Em razão do amor imutável de Deus, lembra que a gente estudou sobre os atributos de Deus? E um dos atributos que a gente viu que ele era imutável, Deus não muda. Então, devido ao seu amor imutável para com os santos de Deus, e do seu decreto e pacto, lembra do decreto? Tudo que vai suceder na história já foi decretado por Deus como seria. E o pacto, no caso, o pacto da graça e da redenção, de lhes dar a perseverança. Olha só, irmãos, lembra quando eu falo para vocês que a salvação ela é um combo? Que quando a pessoa é salva por Deus, ela não somente recebe a promessa e a garantia da vida eterna, mas também nesse combo vem a santificação e também vem a perseverança. Ou seja, quem recebeu a salvação, ela recebeu, vamos falar nesse sentido, o dom da perseverança. Ela vai perseverar até o fim. Por quê? Porque ela vai receber essa capacidade de Deus para perseverar. Continua. Da união inseparável. Olha a palavrinha aí. O que é inseparável? É algo que não se separa. Da união inseparável entre eles e Cristo. Ou seja, quando o salvo, que ele nasceu de novo, ele é ligado a Cristo, é impossível ele ser desligado. Novamente. Agora ele faz parte do corpo. Cristo é a cabeça, o corpo, a igreja, ele faz parte desse corpo. Não tem como ser mutilado isso. Perseverança tal de Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e da semente de Deus permanecendo neles. Nunca poderão apostatar da fé e tal. Passa. Então vamos ao primeiro parágrafo do capítulo 17. Diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado aqui é Jesus, os que ele chamou eficazmente, lembra quando a gente passou por esse título da chamada eficaz? Que quando Deus chama os eleitos, ele chama de forma eficaz, ou seja, os eleitos, eles virão a fé de forma segura, eficazmente, e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente.
Ó, presta atenção, nem total, nem finalmente. Significa que ele pode pecar e pode haver aí um rompimento de relação, mas não de forma definitiva. Mas vamos continuar. Mas, com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Isso é o que a confissão expressa. Isso é o que a linha reformada crê que a Bíblia ensina. Que a pessoa que foi chamada de forma eficaz, ela foi santificada ou está sendo santificada e pelo Espírito Santo, e que ela nunca vai se desviar totalmente e finalmente da fé. Isso nunca vai acontecer. E que também ela vai perseverar até o final. A salvação dela é garantida. É por isso que usa aquela palavrinha, né? Um salvo, ele é eternamente salvo. Como que é aquela outra frase que fala, pastor? Que o pessoal critica muito, mas uma vez salvo, sempre salvo. Aí o pessoal fala assim, mas e se a pessoa não quiser? Mas é por causa que ele não entende que essa frase, na realidade, é a conclusão de um monte de doutrinas que vem atrás dela, para chegar a essa conclusão. A verdade é que o salvo verdadeiro, ele nunca vai querer se apostatar totalmente da fé. Essa é a questão. Mas vamos lá. O Nardes está ficando expert aí na matéria. Fala. Sim. Entendi. Uhum. Aí tem a questão da eleição. A mesma coisa. Uma criança eleita, ela morreu. Ela conscientemente, ela se decidiu por Cristo. Viu como que é interessante? Agora, uma coisa que eu já percebi, eu ouvi muitos testemunhos sobre, é que geralmente essas pessoas que têm esse problema de Alzheimer, né? Elas esquecem de um monte de coisa, mas a fé em Cristo Jesus, elas não se esquecem. Pelo menos eu escutei muitos testemunhos nesse sentido. A pessoa esquecia o nome de pai, mãe, filho, esquecia de tudo. Mas quando falava de Jesus, a pessoa não se esquecia. Talvez ela não lembrava de todas as doutrinas, mas a fé em Cristo Jesus parece que Deus preserva no coração da pessoa. Mas a principal questão é eleição. Vamos lá. Pode passar. Então vamos lá. Sobre o parágrafo 1º. A perseverança dos santos e o seu significado. O que significa essa perseverança? Diz respeito àqueles que foram eficazmente chamados e santificados. Filipenses 1:6. O que fala aí? Essa perseverança ela só vai acontecer com aqueles que foram eficazmente chamados e santificados. Com os que não foram eficazmente chamados e santificados, ela não vai acontecer. Filipenses 1:6, o que diz? Qual era a convicção de Paulo? Que aquele que começou o processo da boa obra de Cristo no coração, ia permanecer até quando? Até a volta. Ou seja, é algo garantido. Paulo tinha essa convicção. Aqueles que verdadeiramente começaram o processo, que Deus começou o processo nele ou nela, essa pessoa vai perseverar até o dia da volta de Cristo. Também indica a impossibilidade do salvo cair do estado de graça. Olha só o que diz João no seu evangelho, o capítulo 10 e o versículo de número 28 e o versículo 29. O que fala? O que Jesus está dizendo aí? Por quê? A salvação depende de quem, segundo os versículos que foi lido? Lê de novo. Não, mas aí fala de
quem depende a salvação? Depende do homem, da sua fidelidade, ou depende de Deus, segundo o que está escrito aí? Da determinação de Deus. Lê de novo o versículo. Isso. Ó, eu lhes dou a vida. Quem está falando aí? Jesus. Continua. Ó, elas jamais. Esse jamais aí, na língua grega, é uma negativa enfática. Não é um simplesmente não. É nunca, jamais. É uma ênfase muito grande no idioma grego. No português, às vezes, se perde um pouco. Não tanto porque o jamais demonstra isso, né? Aí que continua. Ninguém. Isso inclui tanto pessoas quanto no mundo espiritual. Ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Olha quem está falando, é Deus que está falando. O que mais? Ó, olha que interessante. Quem deu essas pessoas a Jesus? O Pai. Agora a pergunta é: se é Deus que dá para Jesus as pessoas, e Deus não deu todas as pessoas, o que fica implícito nessa fala? A eleição. Isso. É. Ele vem, é certeza absoluta. Jamais será lançado fora. É o combo. Sempre pensa nisso, que o pessoal pensa na salvação só com aquela ideia de fé e aceitar a Jesus. Mas o fé e aceitar a Jesus vem com um monte de coisa junto. A verdadeira fé. Fala, pastor. Não seria tão bom esse nome, né? Aham. Aham. É de Deus. É. Isso. Humana. É. Desde a eternidade. É. Sim. Aham. 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 Sim. A gente vai ver isso daí no finalzinho. Por isso que ele falou que a queda nunca vai ser definitiva e final. Pode acontecer. Uhum. Sim, claro. Termina o versículo, você já terminou? Aham. Isso. Ninguém as poderá arrancar da mão do meu Pai. É maior. Agora, olha só. Olha o que João fala na sua primeira carta, já não é o Evangelho. O capítulo 5, versículo 18, e esse é o que a gente vai ler, tá? Por isso que eu deixei em vermelho ali. Você marca ele já na sua Bíblia. Olha só o que diz sobre a questão da impossibilidade do salvo cair desse estado de graça. O que fala? Olha só. Ele fala assim, ó, nós sabemos, olha o que o João está falando. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ó, o novo nascimento aí, é a regeneração, é a conversão verdadeira. Então João fala que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive uma vida de pecado. Olha a santificação já incluída aí. Ele vai ser separado do pecado. Isso não significa que ele nunca vai pecar, mas ele não vai mais viver uma vida de pecado. O pecado é um acidente na vida dele. E o que mais diz o versículo, Tati? Não peca, e o que mais? Uhum. Ó, Deus o guarda. Olha aí. Por que ele vai perseverar? Porque Deus vai guardar essa pessoa. Vai guardar do quê? Continua. Ele vai guardar do maligno.
Deus não vai permitir que Satanás tire você desse estado de salvação, de graça. Ele pode te atormentar, ele pode fazer um monte de coisa que Deus permitir que ele faça, mas ele nunca vai conseguir tocar na tua salvação. É igual Jó. Deus fala assim, ó, não, pode fazer isso com ele, mas só até aí. Ó, pode colocar doença nele, mas não toca na vida dele. Ou seja, Deus coloca estritamente o que o diabo pode fazer na tua vida. Se Deus quiser te provar, se ele quiser fazer com que você passe por tribulações para que a sua fé seja aperfeiçoada, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o Satanás nunca vai conseguir passar do limite que Deus impôs. E qual que é o limite? Não toca na salvação dele. Não tem como. João está falando. É o mesmo João que falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, que os arminianos gostam de usar para dizer que depende, na realidade, do homem, da escolha do homem. É uma escolha nossa. Mas você só escolheu porque Deus já decretou que assim seria. Então, para ser bem sincero para vocês, eu acho que dos apóstolos, João é o que mais enfatiza essa questão de eleição e perseverança. Porque quando você vê no Evangelho, quando ele fala do bom pastor, quando ele entra em discussão com aqueles que não queriam ouvir Jesus, e Jesus fala, vocês não me aceitam porque não foram dados do Pai. Ele é muito enfático nisso. Pode passar. Parágrafo 2. Essa perseverança dos santos, olha só, não depende do livre-arbítrio deles. Não depende do arbítrio deles. O que mais? Mas da imutabilidade do decreto da eleição. Depende de Deus. E continua. Procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito de intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Por que que é certo e por que é infalível que isso vai acontecer? Primeiro, porque depende do Pai, depende da intercessão do Filho, depende da atuação do Espírito Santo e depende também do pacto imutável da graça de Deus. Se fosse possível uma pessoa perder a sua salvação, significa que a sua escolha tinha que ser mais poderosa do que a vontade do Pai, do que os méritos e a intercessão do Filho, do que a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa e do que a natureza do pacto da graça. Irmãos, uma pessoa afirmar que a escolha dela tem mais poder do que tudo isso daí, não sei que tipo de Deus essa pessoa segue. Porque, segundo o Deus da Bíblia, ele é supremo. Uhum. É. É. Uhum. Irmãos, para pensar. É uma questão de lógica. Deus, ele é onisciente? É. Eu vou pensar igual um arminiano agora, tá? O arminiano vai falar o seguinte, o eleito para o arminiano é aquele que Deus olhou no futuro e viu se aquela pessoa aceitaria, por vontade própria, por escolha última sua, se ele ia querer Deus e ia permanecer até o fim. Então, como Deus já sabe de tudo isso, então aquele é o eleito. Correto? Eles pensam assim. Nós acreditamos o contrário. Ele vai permanecer e vai querer porque Deus decretou. E eles acreditam que Deus olhou e viu para tentar preservar o livre-arbítrio da pessoa. Tá. Agora, olha só. Mesmo que fosse assim, como esse negócio de Deus escreve no livro da vida, a pessoa peca, apaga, tira o nome do livro da vida, depois a pessoa se arrepende, coloca de novo. Ué, se Deus já sabe todo o processo, não tem sentido esse negócio de apaga e escreve. Ele já sabe o final. É. Sim. 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 É. É. Sim. E
outra, se Deus sabe, vamos pelo processo arminiano de saber só. Se Deus sabe quem vai permanecer até o fim, mesmo que ele pecar, pela lógica, ele não teria que perder essa salvação. Mas eu já sei que ele vai se arrepender lá no futuro, continua com ela aí. Então a própria lógica arminiana tem falhas, e graves. Passa. Pode dizer, pastor. E tem alguns que ele chega ao extremo, ele diz assim, não, ninguém pode ter a certeza da salvação. Aí eles eliminam a ideia de escrever e apagar e escrever. Ele diz assim, ninguém tem a certeza. Por quê? Porque a salvação é futura. Então vai depender de como eu estiver no dia da minha morte. Então eu não sou salvo, eu não tenho certeza da minha salvação, e a salvação é uma possibilidade. Pode ser que depois de 50 anos de igreja, quando eu morrer, eu vou estar bem. Aí eu vou para o céu. Ou se no finalzinho da minha vida eu fui crente, dedicado à obra, e no finalzinho, por um lapso, uma bobeira, eu me desvio e aí perdi minha salvação. Você vê como que essa teologia está focada no homem e não na soberania de Deus? A linha reformada sempre enfatizou a soberania de Deus. É Deus. Isso aí afeta a fé, porque a fé é certeza e convicção. É. Uma pessoa que não tem certeza, não tem convicção. Sim. No João 3,16, lá Deus, quando eu estava naquele lapso da minha vida, de que, meu Deus do céu, não tem um Criador e Ele abandonou nós aqui na Terra. Uhum. Quando Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele, Ele está mostrando, o que Ele está passando para mim? Não, fica tranquilo, que eu amei o mundo. Então Ele está me passando segurança. Sim. Uma segurança absurda. Sim. Eu me confortei, parece que Ele me abraçou. Uhum. Deus te ama. Sim. E agora ali os caras iam falar que você está salvo, não está. Tem uma frase, eu não sei se foi Tim Keller que disse, inclusive eu recomendo a leitura dos livros dele, tá? Ele já faleceu esses tempinhos atrás. Ele fala bem assim, você é muito mais amado do que imagina. E, como que é a frase total? É duas coisas que ele fala. E você é muito pior, você é muito pior do que você imagina e mais amado do que você pensa, alguma coisa assim, nesse sentido. Quer dizer, a sua natureza pecaminosa, você é muito pior do que você pensa ser uma pessoa boa, você é muito pior do que isso, mas só que você é muito mais amado do que você imagina. Ele prende os dois lados. Quem se acha muito santo, e merece o céu, não, você é pior do que você imagina. E também ele fala assim, não, você que acha que não merece o céu porque é ruim demais, não, você é muito mais amado do que você imagina. Fala. Sim. Aham. Aham. Uhum. Ah. Ah. Aham. Sim. Não esqueceu, né? Isso. Isso. Eu já vi. Eu já vi muitos testemunhos que falam sobre isso. A pessoa, mesmo que ela se esqueça em relação a Deus, parece que Deus não permite que isso aconteça. Lá no inconsciente dela, se é que a gente pode usar esse tipo de linguagem, fica gravado. A perseverança dos santos e a sua natureza. Olha só. É garantida pela imutabilidade do decreto da eleição. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. E outra pessoa já deixa aberto aí em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 19. O que fala Jeremias 31, 3?
Com amor passageiro? Eterno eu te amei. E o quê? Qual é a consequência prática disso? Eu te atraí. Ou seja, aqueles que Deus ama no sentido salvífico da palavra, ele atrai, o chamado eficaz. Isso não depende do homem, depende de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que fala: o Senhor conhece quem lhe pertence. Por que o Senhor conhece? Porque ele elegeu. E aí, claro, a questão da santificação, aí Deus está exortando para você se separar do pecado. Por quê? Porque você já é dele. Então a santificação, como que Deus ele decreta o fim, mas ele também decreta os meios para chegar naquele fim. E quais são os meios que Deus utiliza para que a pessoa chegue àquele fim? As exortações, as repreensões e tudo isso daí. É desenvolvida no salvo mediante a ação da Trindade. Vamos lá. Bom, a gente vai ver então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo nesse desenvolvimento para que a pessoa persevere. O livre e imutável amor de Deus Pai está envolvido aí nessa questão da perseverança. Efésios capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. O que fala? Ó Deus Pai agindo. Como que é o comecinho do versículo? Eu vou ficar te interrompendo, tá? Vai. Assim como nos escolheu nele, assim como Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Olha só, você não tinha nem nascido, você não tinha nem consciência de nada. Não é algo que depende de você. Ele já decidiu. E o que continua? Olha só, a eleição vai fazer com que você seja santo e seja irrepreensível. Não por causa da sua capacidade, é por causa que os méritos de Cristo é imputado a você. O que continua? Ó, em amor, por causa do amor do Pai, que é imutável, ele nos predestinou. O que é predestinar? Já deu um destino prévio. Ele já decidiu o nosso destino. E como que continua? Deus já decidiu previamente que nós, os seus eleitos, pertenceríamos à família de Deus. Não tem como revogar isso. Ele já decidiu. E ele decidiu baseado em quê? Porque ele olhou lá no futuro e ele viu que nós aceitaríamos, que nós seríamos pessoas boas ou teríamos fé? Não. Como que é o finalzinho do versículo? Segundo o beneplácito. Outras versões falam o quê? Qual palavrinha que coloca no lugar de beneplácito? Segundo? Tem uma versão diferente por aí? Não. É que essa palavra é muito culta, muito antiga, a gente às vezes não entende direito. O que fala? Que troca beneplácito por outra palavra. Segundo? Hã? Segundo a seu consentimento, a sua... Ou seja, ele decidiu, ele não viu, ele quis porque isso lhe trouxe satisfação em fazer daquele jeito. Eu fiz porque eu quis. Por que o Senhor me escolheu? A gente não é assim? A gente peca contra o Senhor. A gente fica arrasado. E a gente começa a dizer, Deus, tanta gente melhor do que eu aí, por que o Senhor me escolheu? Se Deus fosse responder, ele falaria bem assim, porque eu quis. Mas por que o Senhor quis? Não tem um porquê que eu quis. Eu quis, pronto, acabou. Eu poderia ter escolhido o outro, não ter escolhido você. Eu quis. Você já pensou? É questão de questão de conceitos. Tem hora que eu penso isso também, sabe? Mas assim, é uma questão de conceitos, porque eles sempre vão interpretar a palavra predestinação ou eleição
não como algo individual. Eles vão interpretar como algo coletivo. Então é assim, é em Cristo. Se você, e por causa da presciência de Deus, Deus viu que você aceitaria, então Ele te elegeu. Não faz muito sentido, porque eleger já é uma coisa que você escolhe por conta. Não é o que você viu o resultado, você escolheu. Mas vamos lá, continua. Eu também faço essa pergunta, Nardi. A eficácia do mérito e a intercessão de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por que que os salvos vão permanecer? Porque Cristo está intercedendo por eles. O que fala? Uhum. Ó, vivendo, está falando de Jesus aí, tá? Jesus está vivendo para interceder pelos eleitos. Agora, irmãos, presta atenção. Vocês lembram quando Judas pecou? O que foi que Jesus falou para ele? Na hora que estava naquela ceia. Quando fala que Satanás havia entrado no coração de Judas, e aí Deus fala para João, que estava do lado de Jesus, que um seria o traidor. E Jesus pergunta, quem é? Aí fala, aquele que eu der o pão molhado na boca. Tal, deu para Judas. Na hora, a maioria ele não entendeu, porque era uma honra você oferecer o primeiro bocado para a pessoa, é como se você estivesse honrando essa pessoa. Mas João entendeu o que João perguntou. E aí o que aconteceu? E aí o que Jesus falou para Judas? O que você quer fazer, vai e faz. Jesus não intercedeu por Judas. Mas, quando nós lemos a história sobre Pedro, o que Jesus fala de Pedro quando diz que ele trairia Jesus? Jesus falou bem assim, ó, Pedro, o diabo quis sarandear com você. Qual seria? Peneé. Isso. O que foi que Jesus falou? Mas eu roguei ao Pai a ti para que a tua fé não se desfaleça. Olha que interessante. Para um, Jesus não intercede. E qual que é o fim dele? Condenação. Para outro, Jesus intercede. E o que acontece com ele? Ele não perde definitivamente a fé. Então, significa que a oração de Cristo ela é eficaz. E uma das orações que ele faz ao pai também, ele fala bem o seguinte, eu oro ao Pai, não pelo mundo, mas pelos que tu me destes. Então, Jesus não está intercedendo por todas as pessoas do mundo. Ele intercede pelos seus eleitos. Agora, se Jesus intercedesse por todos, ou por uma pessoa, que essa pessoa depois iria perder essa salvação, eu teria que admitir que a intercessão de Jesus é falha. Só que então vem a pergunta, Deus é falho? A Bíblia diz que tudo que Deus deseja se cumpre, porque Ele tem poder para isso. Então eu admiti que uma pessoa é salva de verdade, que Jesus está intercedendo por ela, e mesmo assim essa pessoa tem a capacidade de perder a salvação, eu tenho que dizer que essa pessoa, ela tem mais poder do que a intercessão de Cristo, ou seja, do que a vontade de Deus. Olha a incoerência aí. Todos os eleitos, eles vão permanecer porque Jesus está intercedendo por eles. E como a intercessão dele é infalível, essa pessoa vai ser garantida até o final. A permanência do Espírito e da semente de Deus neles. Olha só a atuação do Espírito Santo na vida do eleito. E por isso ele não vai perder essa salvação. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 16 e o 17. O que diz? O 16 e o 17, né? Olha só, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o conhece. O que fica implícito aí? Quem são então os que recebem o Espírito Santo? Os eleitos, aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador. E olha o mesmo João, na sua epístola, olha o que ele vai dizer no capítulo 3, o versículo 9, 1 João.
Continua o outro versículo. Olha só, olha que interessante. Jesus falou o seguinte: todos aqueles que são salvos, eles recebem o Espírito Santo. E por causa disso, porque houve essa mudança no seu interior, agora ele é uma nova criatura, ele não vai mais viver aquela vida de pecado que ele tinha antes. Ele não vai mais viver na vida de pecado. E qual que é a prova disso? Ele vai, no versículo seguinte vai dizer que aquele que é de Cristo Jesus, ou que tem o Espírito Santo, como que é o finalzinho que foi lido? O versículo 10. Só me relembro que eu esqueci. Versículo 10, 3:10. 1 João. Pode ler, quem tiver pode ler. Aham. Ó, como que a gente conhece quem é o Filho de Deus? Na prática. Qual é a prática do Espírito Santo morar no seu corpo, que é o templo dele? Olha só. Então, a prova na prática de que você é nascido de novo, você vai praticar atos de justiça. Isso tem a ver com obediência verdadeira da palavra de Deus. E isso também vai ser demonstrado pelo amor que você tem pelos irmãos. Então, a prática, as boas obras, lembra que a gente estudou sobre as boas obras? Elas vão demonstrar que você realmente é salvo. E que você tem o Espírito Santo. Também é coerente com a natureza do pacto da graça. Jeremias capítulo 32, do versículo 38 ao 41. Não é grande não, mas só que é interessante. 32, eu vou até abrir o meu aqui também. Uhum. Olha só como que o processo da natureza do pacto da graça é algo que depende exclusivamente de Deus. Eu vou ler aqui com vocês e vou dando pausa e vocês vão vendo que interessante. Irmãos, não vê isso aqui quem não quer. Jeremias está falando sobre o pacto da graça. Então ele vai explicar como que funciona na prática esse pacto. Por que então isso tudo se encaixa com a perseverança dos santos? Depende de Deus. Olha só, versículo 38. Olha como ele fala. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Tudo bem. Como que acontece isso? E lhes darei um mesmo coração. Deus está falando, eu vou dar um coração novo para eles. Olha que interessante. Coração aqui é uma disposição, entendeu? Interpreta essa palavrinha coração como disposição para você fazer alguma coisa. Eu vou dar um coração novo, uma disposição nova, vou colocar neles. Neles quem? Nos que é o povo de Deus, os eleitos. E ele vai continuar. E um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Olha só. E farei, quem farei? Eu farei, Deus está falando. E farei com eles uma aliança eterna, não é uma aliança provisória, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Olha só, Deus nunca vai, por algum motivo, deixar de fazer o bem para os seus eleitos. Fazer o mal, agir com ódio em relação a eles. E continua. E porei, ou seja, Deus está falando, eu porei o meu temor nos seus corações. Os eleitos sempre vão temer a Deus. Eles nunca vão chegar a um estado de apostatar da fé e desprezar a Deus. Não, eles vão temer a Deus sempre. E vai continuar.
para que nunca, olha a palavrinha aqui, ó, para que nunca se apartem de mim. Por que que eles nunca vão se apartar de Deus? Porque Deus vai colocar um temor no coração deles, uma disposição de obediência a eles. E continua. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei, aqui a minha linguagem é bem antiga, né? E eu vou plantar essas pessoas nessa terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Deus vai fazer isso com todo o seu ser, com todo o poder. Irmãos, vamos ser sinceros, só não vê quem não quer. A eleição e a preservação. É muito explícito na Bíblia, e o Novo Testamento demonstra isso também. É que não tem como passar todos os versículos que tem no Novo Testamento, mas são vários e muitos. Uhum. Não. Sim. Sim. É. Verdade. E outra coisa, olha só o que você falou que é interessante. Por quê? Às vezes nós pensamos assim, a pessoa estava na igreja e se desviou. Ou às vezes a pessoa é uma pessoa corrupta e não quer saber nada de igreja. A questão é o seguinte, eu não sei quem são os salvos. Enquanto a pessoa estiver viva, eu tenho que tratar essa pessoa como um possível eleito. Ou seja, eu sempre vou estar insistindo em estar exortando, repreendendo, pregando para essa pessoa. Porque um salvo, Deus pode chamar essa pessoa no final da sua vida. Alguns ele chama no começo, outros ele chama no meio e outros podem ser chamados no final. Então eu já vi muitas pessoas que você olha assim e fala, não, isso daí... Mas, e outras que parecia que era um crente exemplar. E a pessoa se desviou dos caminhos do Senhor, blasfemava contra Deus e morreu nessa condição. Não tem como saber. Fala, pastor. Então, quando a Bíblia fala daqueles que apostataram da fé, ele fala assim, eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Ah, sim. Uhum. Isso. É que, na realidade, a Bíblia ela usa coisas hipotéticas. Entendeu? Quando você lê Hebreus também, capítulo 6, lá fala. O escritor de Hebreus, ele está falando sobre repreendendo as pessoas para que elas não se desviem. Mas ele não está dizendo que ele conhece um caso assim. Ele está usando a hipótese como repreensão e exortação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As pessoas leem aquele versículo, o capítulo 6 de Hebreus, como algo certo, que um salvo, ele pode cair da salvação, perder o status de graça e perder sua salvação. Mas, se você for ler mais para o final do capítulo 6, o próprio escritor de Hebreus vai dizer assim, não, mas eu espero coisas melhores de vocês. Ou seja, é igual eu falei, quando Deus decreta, ele não decreta só o fim último do que vai acontecer, mas ele decreta todo o processo. Então, como que Deus vai fazer com que uma pessoa persevere na fé? Por meio das repreensões, das exortações. Então, Deus decretou tudo. Eu posso chegar numa pessoa e repreender quando ela fizer algo errado, se Deus decretou permitir que ela fizesse aquilo, eu não posso falar nada, foi a vontade de Deus. Mas acontece que Deus também pode ter decretado que usaria a sua repreensão para corrigir a pessoa. Então, você viu uma coisa errada, você pode repreender, você pode exortar a pessoa. Você pode falar assim, cuidado, rapaz. Se você continuar nesse caminho aí, você vai ser condenado. O que você está querendo dizer? Eu não sei se você é um eleito ou não. E se você continuar nesse caminho, é uma demonstração de que você não era e morrer nesse caminho. Você entendeu? Então, mesma coisa, quando as exortações que a gente vê na Bíblia, é Deus falando, ou o homem falando de forma hipotética, ou usando a repreensão
para trazer essa pessoa de novo. Mas uma coisa é certa, se eu disser que é possível que uma pessoa salva, ela perca isso, a gente vai ter problema com um montão de versículos na Bíblia. E como a gente quer ser coerente com o que a Bíblia diz, ela demonstra tanto a soberania de Deus, como a responsabilidade humana. E o tempo está passando. Vamos lá. Pode passar. Vou tentar agora ser mais rápido. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o Espírito Santo, o Espírito Santo, e de algum modo venham a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e traem sobre si juízos temporais. Ou seja, é possível que um eleito ele caia em tentação, ele peque e ele permaneça afastado de Deus por um período. E isso vai trazer a disciplina de Deus, juízos temporais, aqui na terra. Nunca no sentido de condenação eterna. O eleito. Passa, rapidão, vamos tentar. Vou tentar, pode passar. Aí, vamos lá. A perseverança dos santos e o pecado. A perseverança dos santos não isenta o salvo das tentações. Alguém pode ler? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 13. Ou seja, não é porque a pessoa é salva, eleita, e ela tem essa perseverança garantida por Deus, que ela não vai cair em tentações. O que fala? Treze. Sim, olha só. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, era um eleito. Mas ele fez uma coisa que, se ele fizesse isso hoje, todo mundo duvidaria da sua salvação. Ele adulterou e ainda matou o marido da esposa. Olha o que ele fez. Ainda que ele era um eleito, ele caiu na tentação. E o juízo de Deus veio sobre ele, porque depois os filhos dele se revoltaram contra ele. E a Bíblia fala que a espada nunca saiu da família dele. Ele sofreu muito por causa disso. Isso, Ele realmente desagradou a Deus e muito. Chegou ao ponto de perder a salvação? Não. Mas Deus tratou ele com juízo. Aqui na terra. Perdeu. Perdeu o filho. Mas assim, ele perdeu. Porque assim, um dos filhos ficou com a irmã de Absalão, que era um outro filho de Davi. E depois, tem esse também que morreu. Tem a morte do bebê, porque quando ele ficou com Betsabé, só se arrebentou. Passa, rapidão. O que acontece quando os salvos cedem às tentações? Tira uma foto aí, que eu não vou ter como a gente ler esses versículos, já acabou o tempo. Mas eu só vou ler e aí em casa vocês dão uma olhadinha, tá bom? Vamos lá. Quando uma pessoa peca, o que acontece? Um eleito incorre no desagrado de Deus, Deus se desagrada do pecado dessa pessoa, entristece o Espírito Santo, também são privados das graças e do conforto de Deus. Aí a oração de Davi, quando ele vai se referir a Deus tratando com ele por causa desse pecado que ele cometeu. Experimentam o sofrimento. Você vê que é tudo algo temporário aqui na terra. Prejudicam e escandalizam os outros. Olha o que o pecado faz, irmãos. E atraem sobre si juízos temporários de Deus. No caso de Davi aconteceu isso. Aconteceu uma desgraça familiar ali. Pode passar.
Então, só finalizando. O redimido em e por Cristo permanece eternamente salvo. Ele não vai perder esse estado de salvação, o eleito. Não é o crente que persevera, é Deus que o mantém perseverante no seu reino. A perseverança não depende da capacidade humana, nem de seu livre arbítrio, depende de Deus. A perseverança afirma-se na eleição eterna, na imutabilidade dos feitos de Deus, no insondável amor divino, na mediação intercessória de Cristo, na permanência do Espírito Santo no eleito regenerado, na semente de Deus no redimido e na natureza da graça. Pode passar. A salvação não livra o salvo dos problemas naturais da vida, nem das tentações, mas o livra da deserção irremediável da graça salvadora. Ele nunca vai cair definitivamente da fé. O eleito regenerado, quando peca insistentemente, é disciplinado e até castigado por Deus. Deus permite o fracasso do justo para discipliná-lo, não para destruí-lo. Deus às vezes permite que a gente caia em pecado, ele decreta permitir, sempre quando a gente vai falar da palavra permitir em relação ao pecado, usa o decreto antes, ele decretou permitir que a gente caia, deixa a gente pecar, para demonstrar para a gente que nós não temos segurança em nós mesmos, que nós temos que nos agarrar nele. Amém? Bom, o tempo é curto, irmão, esse assunto aqui é assunto para ficar falando muito tempo, mas eu espero que os irmãos tenham entendido pelo menos o básico. Caso vocês queiram se aprofundar, a melhor coisa que existe é a gente procurar livros que falem sobre o assunto.